A eletrorecepção é a capacidade de um animal produzir impulsos elétricos. É um mecanismo mais conhecido em animais de vida aquática, pelo meio ser um bom condutor. Porém, também pode estar presente em alguns anfíbios, insetos e até mamíferos. Um exemplo interessante fora do ambiente aquático é a das abelhas, que podem usar, além do olfato e da visão, os campos elétricos para identificação de flores. Esses animais apresentam uma modificação em seu tecido muscular. As células que compõem esse tecido são chamadas de eletrócitos. Essas que perderam a capacidade de contração e têm como especialização a produção de um fluxo de corrente de íons. A produção de um campo elétrico pode mostrar diferentes funções quanto ao comportamento desses animais. Um exemplo seria o uso da eletrolocalização, onde o animal utiliza desse mecanismo para localizar objetos ao seu redor, o que se torna uma característica interessante para animais que vivem em zonas afóticas e, portanto, não têm um papel efetivo da visão. Um outro exemplo interessante também seria a eletrocomunicação, onde os peixes podem produzir pequenos estímulos elétricos para a sua comunicação entre indivíduos ou grupos, trazendo alguns aspectos de identidade, reprodução e até mesmo para a defesa territorial. Um animal interessante a se citar seria o paraquê, um animal amplamente distribuído por toda a América do Sul e presente em território nacional, como na bacia amazônica e nos rios do Mato Grosso e Rondônia. Esse animal pode produzir então uma corrente elétrica, a utilizando para sua proteção de grandes predadores, como também para a predação de pequenos animais. Bom, todos os peixes elétricos de água doce do mundo pertencem à ordem dos ciprianiformes. E aqui a gente vai falar das duas famílias mais conhecidas, a família Electrophoridae e a família Gymnotoide. Entre as dezenas de famílias e gêneros que existem, algumas espécies vivem em igarapés, em rios, em lagos, em igapós, sobre o fundo da areia, sobre lodo, em águas brancas, em águas negras, em águas cristalinas, em estuários como na Ilha de Marajó, em águas de baixo teor mineral. Isso quer dizer então que os peixes eletroreceptivos, ou até mesmo os chamados peixes elétricos, não vivam caracteristicamente em águas opacas, embora a maioria vive. Para entender a predação, é necessário a gente entender as descargas elétricas e os órgãos elétricos desses animais. No peixe elétrico, a descarga elétrica é produzida por uma agregação de tecidos especializados que constitui o órgão elétrico. A descarga é produzida por células conhecidas como eletrócitos, que são células musculares modificadas ou, em certos gêneros, neurônios especializados. A enguia elétrica ela possui três órgãos elétricos, o de Sati, o de Hunter e o órgão principal. O órgão de Sati e o órgão de Hunter podem ser descarregados sem uma descarga acompanhante do órgão principal. Essa descarga é de baixa amplitude, de mais ou menos 1 volt, e provavelmente é usada mais na detecção da presa do que na captura dela. A grande descarga de 500 volts é produzida quando todos os órgãos descarregam simultaneamente. A maior contribuição, obviamente, é do órgão principal. A maior parte da corrente produzida pela descarga de alta voltagem é canalizada diretamente para o ambiente. Assim, reduz o efeito sobre os tecidos do próprio animal. Mas provavelmente o sistema nervoso do animal possui alguma adaptação especial, o que torna ele tolerante a essas correntes que fluem através dele. Com os eletrócitos dispostos em série, como pilhas de uma lanterna, por exemplo, e sendo estimuladas simultaneamente, as voltagens descarregadas dos eletrócitos individuais se somam. Se não ocorre o curto-circuito dessas descargas, as 6.000 eletroplacas, que são os conjuntos dos eletrócitos, que são dispostas serialmente na enguia elétrica adulta, vão produzir uma descarga elétrica somada de 480 a 600 volts, o que pode facilmente matar um animal. Agora, dando exemplo de alguns outros animais que utilizam da mesma estratégia parecida e passaram por essa mesma adaptação, são os tubarões e as arraias. Esses animais também utilizam essa mesma estratégia para comunicação, defesa, localização. E como o Daniel já disse, que depende do local e do meio aquoso visível ou não,
pode variar da sua sensibilidade de animal para animal. A eletrorecepção nos tubarões possui um sistema que funciona como mini poros, que foram descobertos e por isso nomeados de ampolas de Lorenzini. Essas ampolas elas são localizadas na parte da frente do tubarão, ali mesmo no focinho, que fazem uma conexão com a parte nervosa do cérebro desses animais, levando a eles informações sensoriais do ambiente. E com estudos mais recentes, se verificou que essas ampolas de Lorenzini também reagem a temperatura, salinidade, pressão e ao toque. E por isso esses animais conseguem também ter uma sensibilidade aumentada com a própria eletricidade, diferente de muitos outros animais marinhos. Por conta dessas adaptações, esses animais têm uma facilidade muito maior na hora de localizar a sua presa e na hora da caçada. Um exemplo que a gente pode citar é o próprio tubarão-martelo, que consegue localizar e detectar arraias enterradas na areia no fundo do mar.